Boa tarde. Parabéns pela vitória. Como você avalia a vitória do time do São Bernardo hoje, 4-0 contra o São Bernardo? Um adversário um pouco mais fraco, digamos assim, mas o time conseguiu rodar bem a bola, né? Conseguiu controlar bem as ações do jogo. O que dizer também da estreia do Marcão e também do Pedrinho e os 2 gols do Chaporão? Assim, eu discordo de você quando você diz que o adversário é fraco, porque então nós não tivemos mérito nenhum para construir o resultado que nós construímos, né? E com todo respeito, a gente foi muito superior ao adversário, muito organizado, muito agressivo, muito intenso e muito letal, muito. E tem muito mérito nisso aí. Do outro lado tem um baita trabalho, um baita treinador, ótimos jogadores com uma história do caramba. Então eu discordo. Acho que tem muito mérito no que foi construído hoje aqui. A gente jogou, não fugiu em nenhum momento da nossa característica, da nossa identidade, pressionou os 90 minutos. Mais uma vez a gente consegue fazer uma estreia muito positiva. E aí, falando individualmente, eu acho que nem faz sentido, porque a força do nosso time está no coletivo. Prova disso é que a base do time é a base da Série C. Só o Manzoli foi um jogador que veio para essa temporada, dos que iniciaram, o restante todos remanescentes da Série C. E acho que aí mora um grande mérito do nosso trabalho. Nosso trabalho como comissão técnica, o trabalho dos jogadores, o trabalho do clube como direção. Estou muito orgulhoso, embora tenha dito agora para os jogadores que daqui 4 dias a gente tem que provar tudo isso de novo. Óbvio que o nível do adversário é outro, aí nós estamos falando de um dos gigantes do país, mas a gente precisa entregar aquilo que o jogo vai pedir e ser competitivo para continuar a nossa caminhada rumo aos objetivos que a gente tem dentro da competição. Catalá, boa tarde, quem aí de Tech Sports. 2 coisas. A primeira, você falou do São Paulo, que é o próximo adversário. É um time que está vivendo uma crise, vai ter protesto na véspera do jogo. Queria que você falasse como você já está estudando para essa partida e também falar um pouco dessas recém-contratações. O Fabrício Daniel, que já entrou na reta final de jogo, o Pablo e o Paulo Diego e o João foram bem relacionados. Você falar sobre a questão física de cada um, se já estão 100%, já estão prontos para atuar, quem sabe, contra o São Paulo. Todos os reforços estão longe de estar 100%, por motivos óbvios. A maior parte deles chegou do dia 26 de dezembro para cá. Alguns deles têm 6, 7 sessões de treino conosco. Muitos deles têm sentido o ritmo, porque o nosso time treina pra caramba e forte. Então isso, óbvio, aumenta o nível de exigência deles. Eu não tenho por hábito ficar tapando o sol com a peneira. O que seria isso? Colocar jogador que não está pronto para jogar. Primeiro, porque eu exponho o jogador. Segundo, porque eu prejudico a performance da equipe. E terceiro, porque eu posso pensar aqui na próxima partida e me esquecer que tem mais 50 e poucas partidas na temporada. E a pré-temporada é a base que vai sustentar o trabalho desses jogadores. Então, eles serão inseridos conforme eles conquistarem isso, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico. Aqueles que entraram hoje entraram para jogar os minutos que tinham condições. Aqueles que não entraram é porque o treinador só pode fazer escolhas e aí infelizmente não dá para fazer todas as trocas. Mas eu tenho certeza absoluta que uma coisa que a gente cuidou muito na confecção desse elenco foi o caráter dos jogadores, a índole, de onde eles vieram e como eles se comportam ao longo da carreira deles. E eu tenho certeza absoluta que se você perguntar para todos eles, principalmente aqueles que não tiveram nenhum minuto hoje, se eles estão felizes pra caramba. Então eu tenho certeza absoluta que essa felicidade vai ser o combustível para que eles, por exemplo, alguns estão fazendo físico ali agora, estão treinando porque é necessário e vão treinar amanhã porque é necessário e não vão ter folga, até a gente ter a condição de oferecer isso para eles. Então é um momento de nós sofrermos um pouquinho nesse aspecto para depois... Vamos lá, a SCFM, Capivari, interior de São Paulo. 2 bases mantidas, tanto a do São Bernardo como a do Capivariano. São Bernardo é muito mais experiente, porém de idade maior. Capivariano é uma base boa, sólida, mas mais jovem. Você acha que a juventude pesou nos erros também do Capivariano, para que fosse determinante para os resultados do São Bernardo? Eu não sei se a juventude pesou, porque acho que seria até de certa forma meio oportunismo eu afirmar isso. Mas eu acho que a gente ter feito o gol antes... talvez se fosse ao contrário, se o Capivariano tivesse feito um gol antes, talvez pela bagagem, pela experiência, pela trajetória da maior parte dos nossos jogadores, nós não sentíssemos esse gol.
talvez o Capivariano, por ter uma base mais jovem, com menos lastro, possa ter sentido um pouco. Embora eu acho que o jogo, até o pênalti que faz ali o terceiro gol, que amplia, estava bem aberto, foi bem disputado. Eu acho que acho que assim, o resultado é justo pelo que o São Bernardo produziu, mas eu digo que pelo rendimento do Capivariano, se tivesse vindo aqui e sido 2-1 o jogo, 3-2, 1-0, estaria realmente ok, porque eu não vejo como uma equipe que não tem condição de produzir bons resultados. Ao contrário, acho que o Hélio tem uma linda de Capivari, no Capivariano. Tem jogador aí que estava jogando hoje com carreira super vitoriosa, lançado por ele lá atrás. Então acho que isso também faz a diferença, jogadores identificados com o clube. Eu tenho um carinho grande, principalmente por aqueles que trabalharam comigo. Lá do outro lado tem o Otávio, que eu lancei, assim como eu lancei um garoto hoje aqui. O Felipe, tem o Lomar, tem o Vini Guedes, tem o Azevedo, o Rodolfo. Trabalhei com todos esses caras aí e desejo a eles uma ótima competição e uma ótima temporada. Ricardo, boa tarde, Fernando do Tic Esportes. Gostaria de perguntar na questão tática do Hugo. Queria saber a instrução que você teve. O Hugo ele teve uma participação bem intensa, principalmente nos gols em bolas alçadas pelo lado direito do campo. Gostaria de entender qual foi a instrução que você deu para ele, se deu essa liberdade para que ele subisse e apoiasse no ataque. Assim, a liberdade todos eles têm para atacar. Nós somos uma equipe que tem isso no DNA, procurar o gol todo, que do outro lado tem mérito, tem trabalho, tem equipe, tem adversário e nem sempre é possível. E quando não for possível, a gente precisa ser capaz e competente para entregar aquilo que o jogo pede. Então, se precisar fazer um jogo mais direto, um jogo mais reativo, a gente tem que ter competência para fazer. O Hugo é um cara que, por característica, é um cara de chegada no último terço. Ele é um atacante de origem convertido lateral por mim. Porque ele é um cara que coloca pé na bola, ele salta, apesar de não ser um cara alto, ele salta bem. Ele é um cara muito intenso. E ele nos dá repertório, principalmente quando se trata de profundidade pelo lado dele, porque é um cara que tem facilidade de chegar no último terço. Participar dos gols, acho que de certa forma é até um pouco circunstancial, poderia ter sido de outra forma, acho que é mais circunstância do jogo. Às vezes o adversário te oferece um caminho para o gol e às vezes o caminho hoje teve por aquele lado. Feliz por ele, mas mais feliz ainda pela equipe, por como a gente foi consistente, a capacidade de competir. O jogo 3-0, a gente buscando o quarto e muito concentrado, muito agressivo, muito intenso. Acho que essa é uma estreia que demonstra que o São Bernardo tem condição de competir e incomodar. Você falou, né, que tem 50 jogos na temporada, mais de 50 jogos no ano, né? Como que você pretende fazer a rodagem do elenco, né? Tendo em vista que vai ser uma temporada muito longa à frente. Tem Copa do Brasil, tem também Copa Sul-Sudeste, Série B. Nessa partida contra o São Paulo na próxima semana, como que você pretende imaginar que vai ser o elenco? Vai rodar o time titular ou você está imaginando que possa ter diferentes opções no time do São Bernardo? Não sei te dizer, primeiro porque o São Paulo ainda não jogou, preciso assistir o São Paulo jogando. São Paulo fez amistosos, mas oficialmente é diferente. Depois que eu ver o São Paulo jogar e discutir com a comissão técnica acerca da condição dos nossos jogadores e de quais seriam as melhores peças para o jogo, aí a gente vai ter um entendimento se vale a pena fazer essa ou aquela troca, se faz sentido que seja assim. Estatisticamente, a ciência diz que a incidência de lesão aumenta muito na terceira partida seguida, jogando a cada 3 dias, e nós vamos jogar 5 jogos em 14 dias, ou seja, passado o jogo do São Paulo é onde a incidência de lesão começa a aparecer mais, e aí a gente precisa usar a ciência para respaldar as decisões. Fora isso, eu sou um cara de muito contato próximo com o jogador. Então, por exemplo, tem jogador que hoje o fisiologista, o preparador, o tablet, o GPS dizia que ele não deveria estar relacionado para essa partida,
Mas eu encosto no jogador, professor, se o senhor precisar de mim em 15, 20 minutos, você pode confiar que eu estou garantido no jogo. E aí isso para mim tem muito mais valor do que as outras coisas, não que eu vá negligenciar, porque seria irresponsabilidade da minha parte, mas esse contato com o jogador, principalmente o jogador experiente, que conhece seu corpo, que já competiu nesse nível, faz muito sentido ouvir o cara. Então, acho que existe um processo para definir a equipe que vai jogar contra o São Paulo. É primeiro ver se ninguém se reapresenta desse jogo com uma possível lesão, o nível de cansaço deles. Aí, como o São Paulo joga, o que a gente vai planejar para o jogo, aí a partir daí a gente vai desenhar a equipe. Então, nesse momento eu não tenho nem condição de te dizer se haverá ou não haverá mudanças e qual o número delas, porque eu ainda preciso assisti-los. Hoje, pelo menos, mais de 80 pessoas estiveram aqui no 1º de maio, a estreia do São Bernardo. A gente sabe também o horário não ajuda muito, né? 3 da tarde no sábado. Mas pensando já também nessa temporada, mais jogos, uma Série B, quem sabe brigar ali pelo acesso, porque o São Bernardo tem time. Como que você pensa que dá para trazer o povo primeiro da cidade para acompanhar mais os jogos do São Bernardo e também um pouco das outras regiões? A gente vê casos do Mirassol e do Novo Horizontino que o pessoal vem de outras cidades vizinhas para estar presente. Como que fazer isso também aqui no São Bernardo, já que o elenco tem peça para subir para a Série A? Eu acho que mais do que ter peça para subir para a Série A, para mim, o sentido de existência de uma equipe de futebol é que ela gere algum impacto na comunidade em que ela está inserida. Para mim, esse é o motivo da existência de um clube de futebol. É que o atleta que joga aqui seja exemplo para o teu filho e que ele ajude a tirar teu filho da rua e que ele ajude a mostrar para o teu filho que ter um espelho e uma referência faz sentido. E aí também cabe a quem educa direcionar para esse ambiente, porque o esporte é um ambiente de saúde, é um ambiente que ajuda a educar. O esporte é um ambiente que exige muita disciplina e o cara está inserido nesse contexto, acho que faz toda a diferença. Então eu espero que o torcedor se sinta representado quando a gente entra em campo. Nós estamos numa cidade que historicamente, principalmente os torcedores do Bernardo, é um povo sofrido, é um povo de pé de fábrica, de chão de fábrica, de uma identidade muito, muito de sofrimento. E eu sempre digo isso para os jogadores: a gente não tem um dia tecnicamente bom, porque pode acontecer. Nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a isso, a não ter um dia positivo. Eu não tenho, você não tem, é normal para todos. Mas não pode faltar disposição, entrega, organização e competitividade. E eu tenho certeza absoluta que se nós fizermos mais 2, 3 jogos como a gente vem fazendo, como a gente fez a temporada de 2025 inteira, foi o melhor Paulistão da história do clube, acesso inédito à Série B, vaga na Copa do Brasil, segunda melhor campanha da primeira fase. Acho que nós temos as credenciais para que o torcedor confie em nós e que ele se sinta orgulhoso e que ele possa colocar lá na programação dele. Tem jogo do São Bernardo no 1º de maio, eu vou levar minha família lá, o ambiente vai ser positivo, a equipe vai me representar e que a gente possa oferecer para quem está nessa região do ABCD bons espetáculos e um lugar para a gente promover a saúde mesmo. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado. Fiquem com Deus.